Eu sou Fábia Rafferman, jornalista do Sinjusc, e você está ouvindo a oitava edição da revista falada Valente. Núcleo de Aposentados e Pensionistas, NAP. Desafios, possibilidades e resistência para a mantença da dignidade da pessoa humana, por Maris Tonon. O Núcleo de Aposentados e Pensionistas, NAP, segmento, grupo coletivo que congrega as trabalhadoras e os trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, aposentados e pensionistas sindicalizados e vinculados ao Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, Sinjusc, totaliza cerca de 1.350 membros, numa base sindical formada por aproximadamente 4.000 pessoas integrantes membros. Vale pontuar que o direito à aposentadoria no Brasil foi instituído em 1923 pela Lei Eloy Chaves, completando um século no corrente ano, e visava a proteção dos trabalhadores da iniciativa privada após a Primeira Guerra Mundial. No que concerne ao serviço público, o direito à aposentadoria foi estabelecido no ano de 1938. Consideramos importante destacar que no processo constitucional de 1988, deflagrado pelo movimento de redemocratização em nosso país, após a ditadura militar, inovou em definir, dentre outros avanços, a importância da Seguridade Social para a proteção e dignidade das pessoas e de suas respectivas famílias, constituindo-se em um importante tripé de direitos humanos universais e civilizatórios à saúde, à previdência social e à assistência social, consagrados nos artigos 194 e 195 da Carta Magna. Contudo, as reformas da Previdência de 1998, 2003 e de 2019, aprovadas por emendas constitucionais na contramão dos direitos defendidos pela classe trabalhadora, impactaram negativamente na proteção das pessoas e de suas famílias, causando empobrecimento e limitações de natureza alimentar. Em nosso estado, em plena pandemia de Covid, o então governador Moisés encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a LESC, o projeto de reforma da Previdência, em julho de 2021. Os trabalhadores dos serviços públicos, demonstrando resistência no dia da votação, foram impedidos de adentrar na Casa do Povo e sofreram brutal violência e repressão pelas forças de segurança do Estado. A reforma da Previdência foi aprovada no âmbito do regime próprio de previdência social, sendo essa considerada mais draconiana, nefasta, que aquela implementada pelo governo federal em 2019. Nessa avalanche de retirada de direitos e ataques aos serviços públicos, em novembro de 2021, consoante a aprovação da referida emenda constitucional, o governo estadual passou a confiscar 14% dos proventos dos trabalhadores e trabalhadoras aposentados e pensionistas, com a justificativa da existência do propalado déficit da Previdência, aumentando o valor da contribuição previdenciária e taxando nesse mesmo patamar os proventos daqueles que gozavam de isenção, por terem beneficiado pensão limitados ao teto do regime geral da Previdência Social. O Sinjusc integra a resistência formada pelo Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público e estratégias conjuntas foram traçadas para o enfrentamento dessa maldade e injustiça, provocada pelo confisco em todas as aposentadorias e em pensões previdenciárias. Nessa direção, foi deliberado o movimento de coleta de assinaturas de eleitores catarinenses visando a deflagração do segundo projeto de lei de iniciativa popular, PLIP, para dar ingresso na Assembleia Legislativa
visando a revogação do confisco de 14% nas aposentadorias. Os integrantes do NAP-Sinjus tiveram participação importante nesse processo, integrando o esforço para que se conseguisse as necessárias 60 mil assinaturas que possibilitaram o protocolo do PLIP junto à Alesc em agosto de 2022, o qual se encontra em tramitação. Vale destacar que o NAP tem por objetivo principal congregar, pensar, traçar estratégias para as pautas dos aposentados e pensionistas, e para realizar tais encaminhamentos encontra-se organizado em um grupo denominado Gestão NAP. Esse conta com a participação de diretoras do Sinjusc, de representantes das aposentados e aposentadas, Shirley Lúcia Daltoeberger e Valfrida de Oliveira, que compõem a direção do sindicato, além de aposentados e aposentadas, sindicalizados e sindicalizadas, convidados, convidadas, os quais se reúnem ordinariamente na última terça-feira de cada mês, virtualmente e extraordinariamente, sempre que necessário. O Grupo Gestão NAP tem como foco implementar o projeto de aposentadoria ativa, pois entendemos que somos aposentados e não inativos. E, como tal, temos muito a contribuir nessa luta em prol da defesa dos nossos direitos de cidadania, considerando ser a aposentadoria um direito conquistado após anos de extrema dedicação ao serviço público e à efetivação da justiça. Entendemos esse processo como uma construção coletiva que defendemos diante de tantos retrocessos e ataques aos direitos constitucionais civilizatórios. Com o arrefecimento da pandemia do Covid e em consonância com as deliberações sanitárias, retomamos em agosto de 2022, presencialmente, a realização do 16º Encontro da Experiência, cujo tema Aposentadoria Ativa e Viver Bem possibilitou o congraçamento de cerca de 250 aposentadas e aposentados e pensionistas na cidade de Gravatal, em Santa Catarina. Ao final do encontro, os participantes deliberaram que o documento Carta de Gravatal, que continha as pautas da categoria, fosse entregue ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, reivindicando apoio do tribunal à causa da revogação do confisco de 14%, reposição inflacionária dos proventos dos aposentados e pensionistas sem paridade e a equiparação do auxílio médico social ao Vale Alimentação. Concluímos que a luta e a resistência na defesa desses direitos que nos foram usurpados é urgente e continua, pois a aposentadoria e dignidade nos possibilitam exercer um direito conquistado após superarmos tantos reveses nessa etapa da vida. Extensiva aos nossos familiares e dependentes, dada a natureza de proteção social e geracional que esse intuito encerra, impõe. Para encerrar, a famigerada e recorrente história acerca do déficit da Previdência não pode ser desculpa para que as trabalhadoras e os trabalhadores sejam responsabilizados, pois o trato desse importante mecanismo de proteção social necessita de uma gestão transparente, com efetiva participação e representação dos trabalhadores, possibilitando a efetiva fiscalização desse patrimônio da sociedade. Referência: Souza C. Previdência Social, Perspectivas para um Brasil em Transição Demográfica. Tonon é assistente social sindicalizada, trabalhadora pública e aposentada e integrante do coletivo Valente e da gestão do Núcleo de Aposentados, NAP. Sinjusc, sempre na luta.